Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e Congregação Nova Campinas Duque de Caxias para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, estamos no terceiro trimestre de 2025 e o título do trimestre é Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Vamos estudar hoje a lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Textual é: e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos 4:32. Verdade prática: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Leitura bíblica em classe encontra em Atos 4:32-37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então vamos aqui. A introdução diz: nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Então, ele começa dizendo aqui na introdução que o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Por que genuinamente cristã? Nós estamos aqui estudando com o exemplo no século XXI para seguirmos como igreja de Cristo. E qual o modelo? A igreja em Jerusalém. Até aqui, meus amados irmãos, nós já estudamos que ela nasceu no Pentecostes na lição número 1. Na lição de número 2, nós estudamos o modelo a ser seguido, onde ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E vemos vários aspectos ali nessa lição. Depois vimos que era uma igreja, na lição 3, que era fiel na pregação da palavra. Pregava a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E semana passada, na lição de número 4, vimos que era uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela nasceu no Pentecostes, mas ela não ficou restrita ao Pentecostes. Ela continuava buscando ao Senhor e sempre estando cheia do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver uma igreja com amor. Ele começa a introdução dizendo exatamente isso: uma igreja genuinamente cristã. Uma igreja que vive de acordo com os parâmetros bíblicos. Ela, evidentemente, vai ser uma igreja onde vai haver amor. Inclusive, ele diz aqui, em outras palavras, essa parte de ver a necessidade dos irmãos é o que nós vamos ver hoje, né? Estamos vendo aqui em Atos capítulo 4, versículos 32 a 37, como essa igreja se portava, vendo a necessidade dos homens de Deus, das mulheres de Deus, daqueles que tinham sua dificuldade e procurando meios para suprir essas necessidades. Isso não foi algo que surgiu com um movimento humano, né? Não é uma ideologia, não é uma filosofia, mas é algo que nasceu com o amor de Deus implantado dentro do coração desses homens e mulheres
que formavam a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva. E o que nós devemos tirar como exemplo para hoje. Hoje existem muitos movimentos de ações sociais no mundo. Movimentos ideológicos, movimentos até mesmo políticos, mas são movimentos do homem. Muitos, por um lado, ajudam, mas para ajudar precisam tomar algo de outras pessoas para poderem ajudar o mais necessitado, e aqui não era. Era um conjunto de homens e mulheres cheios do amor de Deus, a quais uns se preocupavam com os outros e procuravam se ajudar mutuamente, e a ajuda não era só material, também era uma ajuda espiritual, como nós vamos ver no transcorrer desta lição. Então, vamos aqui para o ponto 1, o amor manifestado na comunhão cristã. Então, primeira subdivisão, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como multidão dos que criam. Versículo 32. Era um coração e alma da multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja, que havia começado com 120 discípulos, ou cerca de 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência da igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma igreja pequena também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Então, o que ele diz? Começa ali Lucas, no capítulo 4, nessa parte ao qual estamos estudando, falando da multidão dos que criam. Veja que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. E quando Pedro prega a segunda mensagem, logo após a cura do paralítico da Porta Formosa, diz que o número chega a 5.000 pessoas. E ele diz aqui, logicamente, no dia de Pentecostes, cerca de 120 irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Então a igreja começou com 120. Daqui a pouco estava com 3.000, daqui a pouco estava chegando a 5.000. Então ela foi crescendo, e como ele diz aqui, não é que a igreja pequena não tenha problemas, ou não tenha natureza. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e excesso de uma igreja grande. Apenas que quando a igreja cresce, talvez algumas dificuldades vão aflorar mais e vão ter que ser resolvidas. Mas ambas precisam ter o mesmo pensamento. O que é uma igreja pequena e o que é uma igreja grande? São conceitos que a gente pode ter muitas definições. Hoje existem mega igrejas locais, eu não estou nem dizendo denominações, estou dizendo igrejas locais. Se eu não me engano, há tempo no Brasil de algumas igrejas aí que cabem 20.000 pessoas. Então, são 20.000 pessoas que estão congregando no mesmo lugar. Isso pelo menos na teoria. Essa é uma igreja grande, e uma igreja pequena é quanto? Uma que só tem 1.000, só tem 2.000, e uma que tem menos. Então não vamos entrar nesse conceito. Apenas vamos entrar no conceito que, seja ela pequena, com o número que tiver, ou grande, com o número que tiver, ela vai ter os mesmos problemas, apenas em dimensões um pouco menores ou maiores, mas ela terá que ser uma igreja padrão, como a igreja de Jerusalém, para que esses problemas possam ser resolvidos. Veja que um dos primeiros problemas que aconteceu com a igreja nessa área de ação social foi a questão do capítulo 6 de Atos, quando apareceu uma questão das viúvas que estavam sendo menosprezadas, das viúvas gregas, enfim, toda aquela coisa. E aí os apóstolos então instituíram os diáconos. Foi uma solução para um problema que surgiu com o crescimento da igreja. Então, a partir daí, os diáconos teriam a sua função principal, primordial, cuidar
das pessoas carentes, das suas necessidades. Parece que no início não tinha nem necessidade disso, eles estavam todos juntos ali, e aí cuidavam, mas aí começou a crescer, foi necessário então surgir essas pessoas responsáveis por essas colocações. Vou falar da Igreja Metodista Pentecostal neste sentido. Na igreja a qual pastoreio, temos a junta diaconal, composta de diáconos e diaconisas, que tem uma arrecadação, inclusive, à parte, entre aspas, da igreja, porque o dinheiro arrecadado pela junta diaconal tem como único objetivo ajudar irmãos que têm alguma necessidade. Já foi ajudado de várias maneiras, não vou citar aqui, mas esta é a finalidade. A junta se reúne algumas vezes no ano e toma as decisões a qual é necessário. Se houver um problema mais importante para ser tratado, então se resolve, e aí as pessoas vão sendo ajudadas de acordo com as suas necessidades, né? É assim que funciona na Igreja Metodista Pentecostal, mas em outras igrejas certamente funcionarão de uma outra maneira, mas com o mesmo objetivo de tratar desta ação. Vamos ainda dentro desse aspecto, o ponto 2, na subdivisão 2 do ponto 1, os desafios do crescimento. Assim, vemos a Igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava. Vamos ver aqui Atos 6, que eu acabei citando, e daí ele vai, daqui a pouco, também tocar nesses problemas. Aqui abrir a Bíblia, né? A gente sempre fala que é o estudo bíblico, e a gente vai lendo e vai estudando a palavra. Atos 6, versículo de número 7. Essa toda vez que eu vou abrir, eu sempre eu vou ler o capítulo 6, abre o 7, aí eu tenho que voltar e a folha prende. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E com isso os desafios também eram maiores, com o crescimento da igreja. Como essa igreja que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido, ela manteria a unidade em meio à complexidade. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo, Romanos 5,5. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios diz que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão, a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Então, na lição aqui vai ser desenvolvido isso aqui, vai ser falado lá na frente, a gente já vai apenas tocar antecipadamente. O cerne do Evangelho, o centro do Evangelho, a parte principal do Evangelho é o amor. Primeiramente, o amor de Cristo, e esse foi o grande exemplo que ele deixou para nós, em deixar a sua glória, deixar o seu lugar, e vir a esta terra, se transformar como de nós, ter um corpo humano, para poder fazer a obra da redenção, a obra da expiação, de morrer na cruz do Calvário, para que o homem pecador pudesse ter a chance da salvação e a vida eterna. Então, ele mostrou que, sendo ele Deus, ele deveria, ele dar o exemplo para que nós também façamos isso. Se ele se preocupou com nós sendo pecadores, quanto mais nós não vamos preocupar com nossos irmãos. Ele deu vários exemplos aqui, estando aqui na terra. Por exemplo, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, dando um exemplo de humildade. Jesus, quando seus discípulos, havia uma preocupação com os pobres, porque a Bíblia cita que Judas Iscariote era aquele que ficava com uma bolsa, arrecadava dinheiro, com esse dinheiro arrecadado, além talvez de alguma despesa, alguma dificuldade ali que pudesse haver no ministério de Cristo, ajudando ali, né, com os seus discípulos, mas também ajudando os pobres. Então Jesus deixou todo um exemplo para nós. O amor era fundamental isso. Então, é o amor cristão que fundamenta essa união, é o amor cristão, o amor que vem da parte de Cristo, que faz com que a igreja
uns se preocupem com os outros. Voltamos ao que falamos na introdução. Isto não é uma ideia humana. O amor não pode ser colocado na mente, na cabeça, no coração do cristão por um estatuto de uma denominação. Não, não, não. O amor ele tem que estar fundamentado em Cristo. O amor tem que estar fundamentado nos ensinamentos desta palavra. O próprio judaísmo, o próprio Antigo Testamento, nós vamos ver que havia uma preocupação muito grande com os pobres. Havia aquela lei, por exemplo, e a gente vê isso muito claramente no livro de Ruth, quando aquelas pessoas que tinham mais posse, que tinham suas plantações, fossem fazer a colheita e caísse algumas partes ali da colheita, né, eles deveriam deixar para que o pobre viesse e colhesse aquilo que caiu ali, para que pudesse também ter suprimento, como acabou acontecendo com Ruth quando ela esteve no campo de Boaz, e ela trouxe sustento para ela e para Noemi, sua sogra. Estava na lei de Moisés isto, além do ano da remissão, toda aquela preocupação com as pessoas que porventura pudessem ter uma dificuldade financeira. Então aqui ele coloca neste ponto, a igreja foi crescendo, como diz lá em 6:7 de Atos dos Apóstolos, a multidão ia crescendo, e era necessário que a igreja tomasse as providências. Mas aí ele fala dos pensamentos que Paulo diz. Aos Romanos ele diz, o amor de Deus foi derramado no coração dos crentes, e aos Colossenses ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. É quando a igreja se une em amor, para que todos tenham condições de ter o seu sustento cotidiano, ter o seu pão de cada dia e poderem também servir ao Senhor. Agora vamos para essa última subdivisão do ponto 1, O ponto 1 é o amor manifestado na comunhão cristã, e agora vamos ver a vida interior. A expressão era o coração e a alma, ainda no versículo 32 de Atos 4, mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, que é Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria até os confins da terra, e para a tarefa do evangelismo, 4:31 a 32, que vem um pouco antes e depois do 32, e 8, 6 e 7, mantendo os crentes unidos internamente. Porque havia essa necessidade de união para se pregar a palavra. É bom, embora ele não esteja fazendo ênfase aqui a este ponto, até na própria lição, hoje nós vivemos um momento difícil. Aliás, eu creio que são dois momentos difíceis. Uma ideia dos desigrejados. Recentemente, quando saíam, tem uns 2 meses talvez, para ir de manhã cedo, domingo, na congregação em Santa Marta. Neste dia eu saí um pouco mais cedo, e quando eu estava me caminhando para a rodoviária para pegar o ônibus para ir para lá, eu fui interceptado, eu fui chamado por um vendedor de bala que veio conversar comigo e quis defender essa ideia de que não precisa mais se congregar. Não foi o primeiro, conheço muitos com essa ideia. Mas aqui diz, é só pegar aqui, vamos ler o texto. E era um coração e alma da multidão de que criam. Como é que vai ser uma alma do coração? Já existem outros textos aqui também, tudo em Atos dos Apóstolos. 120 reunidos buscando o batismo com o Espírito Santo, cerca de 120. Não era Pedro na sua casa, João na sua casa, André na sua casa, Tiago na sua casa, Maria, mãe de Jesus, na sua casa, o irmão de Jesus na sua casa, e cada um ali buscando o batismo com o Espírito Santo, e aí cada um na sua casa recebia o batismo com o Espírito Santo. Não, estavam todos juntos ali. Depois, se você continuar em Atos 2, vai ver que eles estavam juntos. Aqui nós estamos estudando o repartir, e não era só repartir a parte material, era também repartir
a parte espiritual. Então, o desigrejado, isso é um problema sério, que é o mal do século XXI. As pessoas quererem cada um na sua casa. Segundo mal que eu estava falando, é que nós tivemos recentemente, todos vocês sabem, que vão assistir esse vídeo algum dia, que no mundo todo, inclusive no Brasil, tivemos uma pandemia, algo que nunca tínhamos visto, ou pelo menos a nossa geração não viu. Lá para trás teve, em 1900, não sei o que lá, na Europa, mas foi numa dimensão muito menor. Tivemos uma pandemia mundial com vírus que, segundo dizem, o ensinamento apareceu lá na China, uma cidade chamada Wuhan, e acabou passando para o mundo todo. Teve isolamento, teve uma série de coisas, a própria igreja teve que fechar as portas por algum momento. A Igreja Metodista Pentecostal, a qual pastorei, nós, a partir de março de 2020, reduzimos aos cultos a domingo à noite e apenas todo mundo de máscara, aquele distanciamento social, cada um sentado no banco, as famílias separadamente, e apenas 1 hora de culto ali, de oração. E depois, em maio, nós tivemos que separar realmente, completamente a igreja por causa de uma coisa. Bom, então ali ela fica em casa e tal, por causa da pandemia. Passou-se a pandemia e muitas pessoas acostumaram a ficar em casa. Não é da Metodista Pentecostal, em todas as denominações eu converso com irmãos de várias igrejas diferentes e dizem que há essa mesma dificuldade. Então nós temos esses 2 desafios em que muitas vezes mais há um número menor de pessoas congregando, estando juntas, reunidas. A igreja estava reunida, ela cresceu, mas ela não cresceu se afastando um do outro, ela cresceu estando próximos uns dos outros, ajudando uns aos outros. E aí ele diz aqui, nesta parte, era, além de tudo, como nós dissemos lá no ponto, na introdução, uma vida interior. É algo que vinha não de fora para dentro, mas de dentro para fora, com uma ação do Espírito Santo. Como ele diz aqui, capacitando a igreja para cumprir a sua missão de pregar o Evangelho, de levar a palavra a toda criatura. Mas, antes de levar a palavra a toda criatura, eles precisavam estar no mesmo pensamento, unidos para a glória de Deus. Vamos aqui para o segundo ponto da lição, que diz o amor como manifestação da graça. E a subdivisão 1, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Isso está no versículo 33 do capítulo 4, nossa leitura bíblica em classe. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Então ele vai muito profundamente aqui, toca nos aspectos que são importantíssimos. Vamos lá, meu amado irmão. Vamos começar pelo último. Vamos até ler aqui os 2 versículos que ele cita ao final aqui em Mateus, já que é um estudo bíblico, né? Vamos lá. O primeiro versículo que ele cita está dentro do Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 6, versículo de número 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai os não perdoará as vossas ofensas. E no 18, aí nós já pulamos lá para frente, no versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E vamos começar pelo último texto, 18:35,
que é a parábola do credor incompassível. Por que Jesus contou essa parábola? Jesus contou essa parábola para ensinar o perdão. Porque essa parábola diz o seguinte: tinha um homem que devia essa quantidade. Não, você nem vai conseguir ver a minha mão aqui no vídeo, porque ela vai estar tão afastada que você não vai conseguir ver para demonstrar qual o tamanho. Talvez você consiga ver uma mãozinha ali por trás, e a outra não. Devia muito. Foi chamado pelo seu senhor, pelo juiz lá, e ele seria então preso, sua família, todo um prejudicado, para poder até que pagasse aquela dívida. Ele clamou, ele pediu, e o Senhor então lhe perdoou a dívida. Quando aquele homem sai fora daquele tribunal, ele encontra alguém ao qual devia isso para ele. Veja bem pequenininho, né? Devia isso aqui. Pastor, é assim que está na Bíblia? Não, mas eu estou fazendo uma ilustração para você entender. Ele pegou aquele homem, eu posso até ler para você, para ficar até melhor. Saindo, pois, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Veja que ele devia, deixa eu ver aqui quanto que ele devia. Devia 10.000 talentos. Esse aqui só devia para ele 100 dinheiros, muito menos. E lançando mão desse homem que devia só 100 dinheiros, sufocava, paga um débito. E o homem rogou, pedindo ser generoso, depois ele não quis, e foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Quando os seus conservos viram isso, foram lá falar para o seu senhor então chamou ele de volta e falou assim: já que você está fazendo assim com o outro, você também vai ficar preso até pagar a sua dívida, e a dívida dele era impagável. Por que Jesus ensinou isso? Porque Jesus está ensinando que a nossa dívida com Deus era impagável. Por isso o texto aqui é graça. A graça. Então, o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário. Pagando ele o preço na cruz do Calvário, nós temos nossos pecados perdoados. O que pode ser maior em termos de perdão, maior em termos de amor do que isso? Não há manifestação maior. Como eu, ser humano, igual a outro ser humano, quem fez isso por mim foi Deus. Eu não merecia. Deus precisa fazer alguma coisa para mim? Não mereço nada de Deus, mas Ele fez mesmo assim. Agora eu, com relação a um outro ser humano como eu, não quero perdoar, me recuso a perdoar. É o que ele diz aqui no final. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que isso não tem importância, mas Jesus ensina que ser perdoado por Deus, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos, e isso está no Pai Nosso. Você já orou o Pai Nosso? Se você já orou o Pai Nosso, e não devemos orar o Pai Nosso como apenas um mantra, para que isso, falando e repetindo, possa ser ouvido por Deus, porque não existe como a Igreja Católica Apostólica Romana fala, recita 20 Pai Nosso e os teus problemas estão resolvidos. Não resolverá. O Pai Nosso é um modelo de oração. Mas lá no Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então ele diz aqui a graça manifestada através do Espírito. Nós queremos ver uma igreja, como ele diz aqui, como a igreja de Jerusalém, onde os dons espirituais se manifestavam, onde o poder de Deus aparecia a todo momento. Mas temos que ter um ambiente propício. Eu vou contar uma experiência, algo que eu vi, eu já contei algumas vezes aqui algum vídeo, mas cada irmão, tem irmãos que vê um vídeo, não vê o outro, talvez não lembra também. Eu estava no seminário, e lá, a liderança do seminário trouxe uns missionários americanos para falar conosco, para dar os alunos lá para palestrar, dar aula, enfim. E eu me lembro que esses missionários americanos eram especialistas no Espírito Santo. Lá nos Estados Unidos você faz teologia e depois você, acho que aqui também no Brasil hoje pode ser feito assim, uma pós-graduação numa área específica. Então tinha pessoas que eram
eles pós-graduavam só em Cristologia, mas eles eram a paracristologia, o estudo da Espírito Santo. Então eles deram um exemplo que eu nunca esqueci. Muitas vezes nós agimos da seguinte maneira: eu vou visitar uma pessoa que plantou bananeiras. Eu estou falando bananeiras porque eles disseram literalmente bananeiras. E essa pessoa então quer me mostrar as bananas. E eu chego para ela e falo assim: não quero ver as bananas. Eu quero ver o ancinho, a enxada, a pá, foi todos os instrumentos que ele utilizou para plantar as bananas. Isso é meio estranho, esquisito. Então o que ele quis dizer? Qual o ensinamento? Qual a profundidade por trás desse ensinamento? A gente quer ver as ferramentas. O que são as ferramentas? São os dons espirituais. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ver o fruto. Não adianta o dom espiritual se manifestar se não houver o fruto do Espírito, que começa com amor. Amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, temperança. Então, uma igreja que é banhada, como ele diz aqui, que é cheia deste amor, dessa ação do Senhor, há um ambiente mais propício, uma igreja banhada no amor cristão, que ele diz aqui, para que a manifestação de Deus opere. Ela não vai operar por causa de mim. Mesmo que eu manifeste todo esse fruto do Espírito na minha vida, ainda não é por mim que Deus vai se manifestar. Mas como Deus vai manifestar no lugar onde há contenda, divisão, falta de perdão, individualidade, cada um querendo puxar para o seu próprio lado. Não. Nós temos que nos unir para que o nome de Deus seja glorificado. Nos unir para que as almas sejam ganhas para Cristo Jesus, nosso único e eterno Salvador. Estava lendo o subsídio do professor Caramuru, que eu gosto de ler para ajudar a dar aula. Ele conta que antes de um problema que houve na Nicarágua, perseguição, não atualmente, mas alguns anos atrás, as igrejas cristãs viviam se bicando, se batendo, antes de haver essa perseguição, uma contra a outra e tal, uma coisa toda, até que veio uma perseguição, e aí elas acabaram sendo proibidas de se reunir, ter que se reunir secretamente, então elas se uniram, muitas delas se uniram para poder se reunir. Então não precisa haver a perseguição para que a gente se una para fazer a obra de Deus. Não somente entre denominações diferentes, mas dentro da própria denominação e especialmente dentro da própria igreja local. Essa parte do perdão aqui. Eu tive a oportunidade 2 vezes de pregar sobre esse texto de Mateus 18:35. De vez em quando eu, até recentemente, tenho falado na igreja isso, nem é relembrado. A gente não prega aquilo que eu quero pregar naquele dia, faço do jeito que eu quero, é o Espírito Santo que nos leva a falar. Então, certa vez eu preguei na igreja de Caxias, talvez tenha uns 15, 20 anos isso, 20 anos talvez. Eu não sou daquela pessoa de ficar chamando as pessoas por orações especiais. Eu oro, faço a oração da fé, aquela coisa toda no final do culto, mas nesse dia, quando eu acabei de pregar, eu falei: olha, só quero que venha aqui na frente, porque eu quero orar por você agora, aquele que não consegue perdoar. Não venha para receber cura, não venha para receber prosperidade material, nada. Venha apenas o que não consegue perdoar. E 5 pessoas naquele dia foram humildes e sinceras ao ir ali na frente, porque elas tinham algo que ela não conseguiu perdoar de alguém. E ali eu orei por elas, para que elas conseguissem romper aquela barreira e conseguissem perdoar. E depois eu preguei na congregação Nova Campinas, e quando acabei o culto, fui conversar com as pessoas, e uma pessoa chegou e conversou comigo: pastor, eu tenho dificuldade neste ponto por causa disso. Eu conversei com ela sobre isso e disse da necessidade também dela perdoar. Queremos que Deus manifeste, temos que estar unidos, para a glória de Deus. E vamos continuar nessa questão da graça. Esse ponto é só sobre a graça, o amor como manifestação da graça. Agora, a graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto.
Em todos eles havia abundante graça, versículo 33. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, 9. Vamos lá. Hoje eu estou lendo poucos versículos, eu acho até, não gosto de ler mais, mas é uma questão de cada lição é diferente da outra, né? Vamos ler aqui, 4, 9. Mais uma vez, eu abri no 4, mas o versículo está na outra página. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus para que vos ameis uns aos outros. Excelente texto, depois nós vamos comentar aqui. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Ele fala aqui no capítulo da ressurreição, que é 1 Coríntios capítulo 15, né? Onde Paulo nos ensina profundamente sobre a ressurreição. Vamos ver aqui o versículo de número 10. O que Paulo diz aqui? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso é muito importante. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Então, aqui vamos colocar duas coisas importantes aqui, meu irmão. Já falamos no ponto anterior, só por Cristo. A graça. Jesus morreu na cruz do Calvário. Meu amado irmão, eu estava destinado ao inferno. Eu herdei o pecado de Adão e Eva, eu sozinho não chego a Deus, mas Deus, pela sua graça, me trouxe ao conhecimento da verdade, eu me entreguei minha vida a Cristo, Ele mudou a minha vida e agora sou uma nova criatura. Ok? Já é bastante para eu ser agradecido a Ele. Mas ainda mais, a vida cristã é uma vida de trabalho. A vida cristã é uma vida de fazer a vontade de Deus, exercitar as coisas de Deus. E é Ele que nos capacita pela sua graça. Sou pastor. Eu não sou pastor porque eu estudei seminário, não, meu amado irmão. Ainda vou confessar uma coisa para vocês. Eu já disse, o irmão da igreja sabe. Eu entrei no seminário. Por que o senhor entrou no seminário, pastor? Eu pretendia ser alguém, já contei esse testemunho algumas vezes, estudei para trabalhar em contabilidade. Fiz o meu curso, que hoje seria o ensino médio, né? Mas naquele tempo o ensino médio constava com o ensino técnico, e me formei em contabilidade, já ali podendo ter o meu escritório de contabilidade, só não poderia fazer auditoria e perícia. Fui para uma faculdade para ter o meu diploma, fui enganado. Nessa faculdade eu me tornei professor, estudei 3 anos, e depois me programei para que eu fosse para uma outra faculdade, fizesse mais 2 anos, e em 5 anos eu teria 2 cursos superiores e estaria completa aquela minha graduação que eu queria naquele momento. No dia da minha formatura, meu pai teve o terceiro derrame, parou de andar e falar. Eu fui à formatura porque não tinha como não ir, porque eu já tinha tido uma dificuldade no ensino médio, né, no 2º grau daquela época, porque não fui na formatura porque minha avó morreu, e depois eu tive dificuldade de ter o meu diploma, foi muita luta lá. Então eu fui, foi minha falecida tia Maria e minha prima Isa, que foram me acompanhar. Minha mãe não podia, meu pai naquele dia teve aquela dificuldade, enfim. E eu não fui para a faculdade, não fui naquele ano. No outro ano eu vou, no outro ano eu vou. Só que no meio daquele ano, minha mãe, um culto no mês de maio, chegou para mim e falou: Hélio, eu não sei o que Deus quer com você, mas eu senti hoje que Deus
mandou falar para você que tem algo diferente com você especial. No outro ano, em vez de eu estar cursando contabilidade, eu estava no seminário. A igreja, eu tinha condições financeiras um pouco complicadas, estava para casar. A igreja pagou o meu primeiro ano de seminário, bancou, custeou a igreja, sério. No segundo ano eu tive que parar porque eu fui assumir uma congregação e depois daquele ano na congregação, que eu já estava com experiência como dirigente de congregação, então eu pude voltar, o obreiro que eu tive que substituir já tinha voltado, que era o prefeito Manuel de Souza, eu pude ir para o seminário. Continuei dirigindo a congregação, mas eu só estava lá no final de semana, porque eu estava no seminário durante a semana. E quando eu voltei para o seminário, o pastor chegou para mim na reunião administrativa da igreja e disse: olha, a igreja só vai pagar seu seminário se você prometer que você vai ser pastor. Eu falei: não sentindo o chamado. Não senti o chamado. Então, não vou prometer nada, então a igreja não pode pagar. Mas eu continuei, Deus me deu graça. Aqui, mais uma vez, Deus me deu graça. Você ouviu a palavra aqui? Eu disse assim, automaticamente, sem pensar, aqui até no texto da lição do que eu estou falando, e eu fui estudar ali, pagando para a glória de Deus. Quando eu terminei o seminário, então já tinha o sentimento do pastorado. Então, como eu disse nisso, não fui para o seminário para me tornar pastor. Não sou pastor porque eu tenho seminário, sou pastor porque eu tenho uma chamada que Deus tem me capacitado. Eu estou há 30 anos no ministério e Deus continua me capacitando. E vai capacitar cada um de nós, inclusive para amar o nosso irmão, inclusive para ter essa comunhão. Ele diz aqui em algum momento aqui, eu gostei dessa palavra aqui. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viver uma vida abundante. Tudo que você faz para Deus, foi Deus que te deu condição de fazer. E aí a glória dele, o louvor e a adoração dele. Esse ponto aqui da graça para a questão do amor, muito importante para a gente aprender aqui. Agora vamos para a última subdivisão da lição de hoje, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Vou pedir só licença para tomar um pouco d'água, porque a minha garganta está seca. O dicionário Aurélio, de língua portuguesa, conceitua equidade, como está lá no texto de Atos, como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente de igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca a forma de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também, estes geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, no versículo 34, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Na igreja de Jerusalém e na igreja de hoje. Então, a equidade, veja bem, não é igualdade. A igualdade é defendida, entre aspas, porque não é verdade, por movimentos aí socialistas, comunistas. E nós já dissemos desde a introdução que a ideia da igreja primitiva não era esta. E a ideia de Deus para a igreja não é esta. Não é algo que vem do homem. Não, é algo que vem de Deus. Então, o que ele diz aqui? Equidade não enxerga as pessoas como sendo iguais, mas entende que existe um desequilíbrio entre elas. Então, na igreja, vão haver pessoas de um poder aquisitivo maior, vamos poder assim, pode haver, pessoas de uma classe mais abastada, uma classe média e até pessoas pobres. Então, se equilibra, não se iguala. Ou seja, aqueles que têm mais poderão contribuir para aqueles que têm pouco. E até mesmo que têm pouco, ainda podem contribuir. Você veja que é um dos ensinamentos de Cristo mais importantes, embora as pessoas estão deturpando muito isso no século XXI, não tem coisa de ideia errada, foi quando Jesus contou aquela questão da viúva pobre, que ela deu 2 moedas e ela deu tudo que ela tinha. Pastor, eu tenho que dar tudo que eu tenho? Não, meu amado irmão, veja que aqui na igreja de Jerusalém não era uma regra.
Por isso ele fala aqui que não tem que ter lei, estatuto na igreja para isso. Então não havia uma regra. Todo mundo tem que ter uma propriedade, tem que vender, dar o dízimo, dar o trízimo, como alguns inventam aí, botar nos pés da porta e depois nós vamos resolver. Até porque, meu amado irmão, aquilo ali era feito comunitariamente. Não havia uma cabeça, uma liderança que dizia, ó, vocês dão dinheiro para mim que eu vou dividir aqui. Porque o ser humano, ele erra. Eram eles juntos que faziam isso. Então não eram obrigados. Não vamos ver até no final da lição que Barnabé fez isso. Mas não era obrigado. E na lição seguinte nós vamos estudar dois personagens, não vou antecipar a lição, que fizeram, mas fizeram pela metade. E Pedro falou, não era problema vocês fazerem. É uma maneira, é mentira o que vocês fizeram, mas isso vai ficar para a lição que vem. Então, não havia uma regra. Todo mundo tem que vender tudo. Ah, Deus só salva os pobres. Não, Deus salva os ricos, ele continua rico, com sua riqueza contribui. Quantas vezes na história da igreja pessoas financiaram missionários, pastores, evangelizações, tudo isso tranquilo, meu amado irmão. E, inclusive a parte da ação social na igreja, das pessoas que precisam. Então, não é igualdade, e todo mundo tem que... porque hoje nós vemos aí, que nós não estamos nem falando contra, mas olha, uma guerra de classes. Não. Jesus chegou a dizer que vocês teriam sempre os pobres entre si. Se Deus quisesse, fosse a vontade de Deus, não. Deus daria riqueza a todo mundo. Hoje tem uma ideia errada dos neopentecostais, não só no Brasil, em outros lugares, que falam aí que todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ser milionário, todo mundo tem que ser... não é assim, não funciona assim. Eu só vou dizer uma coisa para você. Não sei se essa comparação que eu vou fazer, se você vai entender muito bem, mas eu vou te dizer. Eu nem vou colocar em algumas posições, eu vou colocar sempre, por exemplo, um médico cirurgião. Que tem que chegar lá, muitas vezes, colocar a mão dele, também com luva, com todo aquele, dentro de uma pessoa, puxar ali órgãos, sangue. As pessoas fazem, uma porque tem talento, que também estão... Mas se aquele médico já fosse um bilionário, por outros motivos, ele ia querer fazer aquele tipo de serviço? Talvez não, provavelmente não. Então, nós não teríamos, todos os médicos ou pessoas que fossem bilionários, ninguém ia querer operar o outro, mas as pessoas continuam a ficar doentes. Então, tudo existe um motivo para que as pessoas... todo mundo é bilionário, quem vai plantar para a gente comer? Porque você vai para o mercado, mesmo aquelas coisas que você compra processada, ela parte de alguma coisa que alguém plantou, ou de um animal que foi cuidado. Mas se eu sou bilionário, ou todos são, porque não é a ideia que alguns pregam aí que todo mundo deveria, eu não vou querer plantar, não vou querer chegar lá arar a terra, não. Enfim, qualquer coisa, meu amado irmão. Não é assim que funciona. Então, Deus colocou cada pessoa no seu lugar, haverão pobres, e não estamos falando que temos que ter pessoas aí, o Brasil é um problema, um país sério, e tem problemas de pessoas aí na extrema pobreza, não, o pastor não está defendendo e nem acha que tem que ser assim. Pessoas morando em lugares insalubres, não. Tem que ser dada possibilidade para as pessoas terem um trabalho digno, o Estado, dentro daquilo que nós entendemos como democracia, o vivemos nela, deveria dar casas para as pessoas morarem, não está pessoas morando aí em favelas, em comunidades, uma série de coisas. Mas não adianta dizer que todo mundo vai ser igual. Não, haverá pessoas ricas, pessoas da classe média, pessoas mais pobres, e todas elas podem ser cristãos, contanto que haja essa equidade, ou seja, tem que se equilibrar no sentido de ajudar uns aos outros. E essa é a ideia. O ponto é a manifestação do amor na solidariedade cristã. Propriedade e compartilhamento. Estudiosos observavam
que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Nós vamos falar, já falamos um pouco, mas aqui ele vai falar bem. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas o disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando isso em uma casa de oração onde a igreja se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Então ele cita aqui Maria, mãe de João Marcos. Esse episódio de Atos capítulo 12, versículo 12, é quando Tiago é morto e depois Pedro é preso para ser morto, mas o anjo entra lá, Pedro é libertado e Pedro se dirige aonde? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida. Então, ela disponibilizou a sua casa para que assim fosse. Eu tive uma experiência muito boa, com o pastor Valdemar de Carvalho, se não me engano o sobrenome dele, fundador da agência missionária Cairóis. Nós tivemos um evento na igreja em Mutombo, onde ele foi palestrar para pastores, obreiros, esposos de pastores, sobre missões. Então ele disse o seguinte, ele era fundador de uma Assembleia de Deus em São Paulo, cofundador, um outro pastor, e um dia, ele lendo Atos 1:8, sentiu que Deus queria que ele e a sua família trabalhassem com missões. Chegou para outro pastor e falou que ele ia trabalhar com isso, que deixaria, ele na época acho que era vice-presidente dessa Assembleia de Deus, e trabalhou. O pastor falou, o que você vai fazer? Ele tinha um bom emprego, tinha uma casa de campo, um bom apartamento em São Paulo, uma série de coisas. Ele abriu mão desse emprego. E aí o pastor perguntou, você vai vender a tua casa, vai vender a tua propriedade para aplicar em missões? Não sei, vou pedir a direção de Deus. Não, ele não fez nada disso. O que ele acabou fazendo? O apartamento dele, lá em São Paulo, virou a sede da Missões Cairóis. E a casa de campo dele, lá a propriedade que ele tinha, no interior de São Paulo, virou o centro de treinamento da Cairóis. Ele foi missionário, a esposa, filho, nora, ele contou muita experiência para nós lá. Então, pastor, tem que vender a minha casa própria e dar para a igreja dar aos pobres. Ou isso tem que estar no estatuto da igreja? Não. Não era assim que a igreja primitiva fazia. Nós vamos ver depois, já disse aqui, já repeti, que alguém fez isto. Ou seja, José cognominado Barnabé. Mas não todos fizeram. Eles compartilhavam o que tinham. Então, propriedade e compartilhamento. Se eu tenho 2 pães e meu irmão não tem nenhum pão, eu tenho que pegar este pão que eu tenho sobrando e compartilhar com o meu irmão que não tem pão. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Preciso fazer desta forma. Então, propriedade e compartilhamento. Não se pede para você abrir mão da sua propriedade. Você tem que compartilhar aquilo que você puder fazer para que o teu irmão que tem a necessidade possa ultrapassar aquilo. Amanhã você mesmo pode ter a necessidade e precisar da ajuda de outro. Assim a igreja vai estar trabalhando corretamente. Ele diz aqui, no final, a prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Naquele tempo era de uma maneira, da igreja primitiva, depois você vai andando na história da igreja e foi de outra, talvez no século XXI seja de outra. O que não pode terminar, o que não pode acabar, é o princípio que governa o mesmo, ou seja, eu ter o desejo de compartilhar ao que Deus me deu com aquele irmão a qual está naquele momento passando por uma necessidade. Ok? Agora vamos para
um exemplo da voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nada que foi feito de forma obrigatória, como já falamos no ponto anterior. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Então, voluntariedade. Eles davam voluntariamente. Como é hoje, meu amado irmão, nos próprios dízimos. Pastor, eu sou obrigado a dar o dízimo? Não, meu amado irmão. Porque você se sentir obrigado a dar o dízimo por obrigação, isso não cumprirá o que é real no dízimo. O dízimo é gratidão. Deus te deu saúde, Deus abriu uma porta de emprego para você, Deus está dando condições que aquele patrão mantenha aquela porta de emprego aberta, Deus está abençoando que aonde você vive, a sua cidade, o seu estado, o próprio país, tenha condições para que os empresários mantenham a porta aberta. Quando aquela porta se fecha por algum motivo, Deus abre uma outra porta e você consegue sustentar a sua família. Voltamos ao Pai Nosso, que já falamos sobre perdoa a nossa dívida assim como nós perdoamos os devedores, mas também está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lá em 2 Crônicas 29:14, Davi fala, tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Você está apenas devolvendo algo que Deus permitiu que você tivesse. Gratidão. Gratidão. E as ofertas mais ainda. Quando você abre o seu coração e oferta para o Senhor. Ok? Mas nada, obrigado. Muitos vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos aquilo que vendiam. E aí a igreja repartia com aquelas pessoas com necessidade. Ah, pastor, o ponto anterior. E como é que ficou depois? Lógico que depois a igreja não ficou restrita a Jerusalém. E foi para outras cidades, para outros lugares. A parte da ação social continua sendo aplicada, mas, contudo, porém, entretanto, não era daquela maneira. Por exemplo, nós vamos ver lá na frente, quando houve uma dificuldade em Jerusalém, Paulo arrecada de igrejas ali ao redor e leva a Jerusalém aquela oferta, porque havia tido uma fome, alguma coisa assim, e os crentes de Jerusalém estavam passando por dificuldade. E as igrejas abriram mão por amor, por gratidão, e mandaram aquela oferta para os irmãos da igreja de Jerusalém. E ainda assim tem que ser hoje. Veja bem o que ele diz aqui no final. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Voltamos a dizer que o centro, o cerne dessa ideia da lição é o amor, que começa com Cristo lá na cruz do Calvário e vem com a gratidão que eu tenho por Ele ter me salvado e por Ele ter me capacitado para fazer algo, por Ele ter derramado esse coração no meu coração. A Bíblia diz, contribua cada um segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que contribui com alegria. Não é por tristeza, tristeza, puxa vida, estou dando meu dízimo aqui, eu queria comprar um carro novo e aí não posso. Não, Deus não quer tristeza, e nem por necessidade, mas aquele que dá com alegria. Conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro.
Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo, e é isso que nós estamos aprendendo nessa lição. A necessidade de ajudar aos que estão precisando da nossa ajuda. É o amor de Deus derramado na vida dos verdadeiros crentes. Que Deus possa abençoar os amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição número 6, uma igreja não conivente com a mentira. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.